Tem tal, algum indo bastidor de viajar. uma Copa, uma Champions, assim, que você viveu ali, que você conta quando você Coisa tá no inusitada. boteco trocando ideia com o pessoal? Ah, como é que foi lá? Você conta essa história, assim? Tem algum bastidorzinho legal pra Pô, contar? cara, tem uma história boa. Tem várias boas, né? Ah, a gente tá aqui pra isso. Mas eu Pô. vou contar essa eu já contei algumas vezes. Nas resenhas, né? Aqui não. Pós-put, assim, né? Cara, uma vez, na Copa 2006, a gente foi fazer um jogo, era Gana e Estados Unidos. Eu e o Mendel e o Paulo Andrade, que é o narrador na ESPN, ele tinha narrado um jogo, ele tava sem fazer nada, ele falou, eu vou com vocês no jogo pra ver o jogo. E a gente saiu de Munique e fomos pra Nuremberg. E aí a gente foi, era 180 quilômetros, 200 quilômetros mais ou menos, demorava 2 horas, 1h30. E a gente foi trocando ideia. Pô, quem que você prefere de centroavante no futebol mundial? Aí, na época, era o Eto'o, que tava jogando pra caramba, mas não Barça. tinha ido pra Copa, no Barça, e o Henry no Arsenal. Aí o Paulo Andrade, eu sou o Henry, eu sou o Henry. Eu falei, não, eu sou Eto'o. Eto'o acho que é mais promissor, o cara é bom e tal, não sei o quê. E fomos discutindo, cara. E a gente descia, parava o carro no estacionamento e descia pro ponto de ônibus. E chegamos no ponto de ônibus e discutindo, pai. Cara, tinha uma morena, tinha 1,80 m e poucos no ponto de ônibus. Gata. Eu cheguei muito atrevido e sentei do lado dela, no ponto de ônibus. Porque a gente pegava um ônibus para ir até o estádio. Eu sentei do lado dela, ela levantou, assim meio assustada, e o namorado dela sentou do meu lado. E ficou do meu lado, assim, tipo, meio que me encarando, assim. Olhou, eu olhei pra ele, falei, que o cara tá me olhando? Então, sentei aqui só, não fiz nada. E o cara ficou olhando, e eu olhando pra ele. E os dois, o Mendel e o Paulo Andrade do meu lado. Aí o cara começou a falar, ele falou francês, telefone. Aí eu falei, o cara tá me encarando aqui, bicho. Francês, fala francês, hein? Um negro, né? Magrinho. Aí eu falei, o cara fala francês, tá foda. Aí daqui a pouco ele atendeu o telefone, espanhol. Aí eu falei, o cara fala espanhol também, cara. Falei pro Paulo Andrade, os caras. Aí eu tô olhando pra ele de boné, óculos, camisetinha e tal. E ele olhando pra mim, sentado do lado. E eu, daqui a pouco, falei, o cara deve falar umas 10 línguas. Aí o Paulo Andrade falou assim, esse cara que você tá encarando aí, não seria o Samuel Eto'o? Não. Aí eu olhei pra ele e falei, não. Então, é magrinho desse jeito? Só que eu vi uma pulseirinha dele aqui, cara, com um negocinho de camarões, a pulseirinha. Aí eu falei, cara, o cara fala francês, fala espanhol, tem uma pulseirinha de camarões, tá aqui disfarçado no ponto de ônibus, é o Eto'o. Aí eu falei, Mendel, vamos fazer uma imagem aqui pra desencargo? Faz uma imagem dele aqui. Quando o Mendel pegou a câmera pra fazer uma imagem, veio segurança não sei da onde, cara. E já... Não. Era o Eto'o. Caralho, cara. No ponto de ônibus. Aí eu falei, porra, velho. Cantou a vida inventou, velho. Não cantei. Eu não falei nada, eu só sentei do lado. É verdade. Eu só sentei do lado. Pondo palavras na sua boca. Aí o Eto'o ficou... Ele falou assim, eu falei, velho, o que você tá fazendo no ponto de ônibus e tal? Ele falou, não, eu sou comentarista de uma TV. Tô esperando pra ir pro estádio também e tal, não sei o quê. Eu falei, você pode dar entrevista pra mim e tal? Ele falou, não vou dar entrevista. Aí eu falei, não, cara, mas só uma pergunta e tal, não sei o quê. Ele falou, não, só o que você tá achando do Brasil? O Brasil já tava uma draga, não tinha jogado nada. Aí ele falou, não. Ele falou, o Brasil tá bem. Eu falei, não, sério, o que você tá achando do Brasil? Aí ele falou, tô achando que o Brasil tá desentrosado e tal. Eu falei, o Ronaldinho? O Ronaldinho tá cansado, jogou e tal, não sei o quê. Câmera ligada. Tá desgastado. Não, a gente não gravou nada, em off. Se eu tivesse um site, já fazia uma matéria naquela época, 2006, cara, nem isso Rede tinha. social não era o que é Não hoje, era o que nem é. tinha, né? Ninguém tinha. Não, a gente não tinha nem GPS, eu andava lá na Alemanha, cara. Nem GPS no carro eu andava ainda. A gente andava com mapa em 2006. Aí
Aí, pô, ficou essa resenha, passava um ônibus, eu não queria ir embora, porque eu queria entrevistar ele. Aí os caras falaram, pô, você ficou olhando pra namorada dele e ainda quer entrevistar ele. Eu falei, mas não tem nada a ver, cara. Porque Você nem conheceu, eu nem cara. sabia que era nada dele. Aí ficamos ali e tal, aí passou o ônibus, ele falou, não, vai embora, ele já tava meio íntimo assim, tirou foto, tem a foto do Mendel, nem eu tirei, fiquei com tanta vergonha que nem eu tirei foto. Tirou uma foto do Mendel e o Paulo Andrade, e a gente passou um tempo, a gente foi embora. Aí ele falou, pô, o cara é gente boa e tal, não sei o quê. Papai, eu tô indo. O Salim era o que eu citei, que era o chefe de reportagem. Pô, tô entrando aqui no estádio, ligou o Salim pra mim. Falei, e aí, Salim, beleza? Pô, cara, você não sabe, encontramos um Eto'o no ponto de ônibus e tal, não sei o quê. Tentei entrevistar ele, todo jeito, mas ele não quis e tal, não sei o quê. Ele, o Salim, você fez alguma imagem? Falei, pô, ele não deu, ele não quis, não deixou, segurança não deixou. Ele falou assim, se vira, vai lá e faz uma imagem. Você tem que contar essa história aí no VT, vai lá fazer uma imagem. Eu falei, pô, como é que eu vou fazer isso, cara? Nossa. Aí eu falei pro Mendel, o Paulo Andrade nem voltou, ele falou assim, eu nem vou com vocês. O que era pra ver um joguinho, virou Aí ele falou aventura. assim, eu falei, Mendel, como é que nós vamos fazer? Eu falei, Mendel, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar lá e você fica escondido no meio dos carros fazendo a imagem. Quando eu chegar, você já faz antes, eu chegar perto dele, eu vou falar ele vai falar que não vai falar, mas você faz as imagens. Aí eu falo, registra que a gente tá conversando com ele e segue o jogo. O Mendel falou, beleza. E o Mendel ficou lá no meio dos carros. Eu cheguei, os 3 seguranças que estavam com ele já levantaram, assim, os 3 grandão. Aí eu cheguei perto dele e falei, não, queria só falar com você e tal, não sei o quê. Ele falou, não, já disse que não. Ele nem deu bola, já saiu lá andando. Aí um segurança viu o Mendel, falou, câmera! Um segurança saiu correndo atrás do Mendel. Eu saí correndo pro outro lado. Eu só gritei, corre, Mendel! Saí correndo, cara. Fui encontrar o Mendel depois de 3 horas lá no estádio, Mas ele suado. fez a imagem ou não? Pô, ele fez a imagem de 3 segundos. Puta que... Botamos um slow. Botaram? Ah, eu falei, coloquei na matéria que, tipo, pô, uma coisa inusitada, encontramos o Eto'o num ponto de ônibus e tal, mas ficou 3 segundos a imagem. Uhum. Não deu pra contar essa história que ele Do tinha jeito, falado da aham. seleção e tal, não sei o quê. E ficou história pra eu contar aqui depois. Tá bom, né? Tá Caraca, bom que demais. Que história, legal. velho. Coisas que só a Copa proporciona, Exatamente. né, cara? Não, e o louco, a gente tava discutindo e só eu tinha votado no Eto'o. Você devia ter falado pra ele, mano. É. Pô, a gente tava falando agora quem Oi. era melhor, você ou o Henrique. Eu falei que era você, cara. Me dá uma entrevista. Tinha que falar isso. Ia ganhar o cara na hora ali. Aí depois se contar essa história pro Trajano ouviu e falou assim, tá doido, você não tem jeito. Como é que você foi?